Olá, meus caros alunos do nono ano, satisfação em voltar da aula para vocês. Aqui é o professor Ronan quem fala. E antes de começar a matéria, passar só algumas orientações para vocês. Primeiro, sobre essa questão da videoaula, espero que seja por pouco tempo, mas estamos aperfeiçoando aí para trazer sempre o melhor. Recomendo a vocês a manterem sempre a mesma rotina de sala de aula em relação aos slides. Só que agora vocês terão um recurso a mais. Vocês poderão estar fazendo uso do pause para poder copiar os slides no caderno. E sim, é para copiar. Vocês poderão estar voltando, caso não entenda algo. E, caso tenha alguma outra dúvida, fazer uso aí o recurso da nossa nova plataforma digital, tá? Que estaremos disponível lá para melhor atendê-los, ok? Bom, o tema que nós iremos abordar é o capítulo 3, é o nosso NT2 do primeiro bimestre. O tema a ser estudado agora é a Era Vargas, presidente aí Getúlio Vargas, tá, pessoal? Então, assim, esse período, que ele assumiu a presidência, ele iria contribuir ligeiramente para controlar a crise que o Brasil passava e foi, por incrível que pareça, o cara que mais governou o Brasil na nossa República Brasileira. Foram aí 19 anos, nos quais os 15 primeiros anos serão tratados nesse capítulo aqui. Para facilitar o entendimento, pessoal, eu dividi o capítulo em aulas, em partes, como diria Jack o Estripador. Então, essa primeira parte aqui, a gente vai até a posse de Getúlio Vargas, nessa aula 1, ok? Antes de falar da posse de Getúlio Vargas, a gente vai ter que falar de alguns acontecimentos que causaram toda essa turbulência na República Brasileira, que trouxe ao fim a política do café com leite. Então, assim, esses marcos que eu vou citar para vocês aqui, de certa forma, iniciaram na República Velha, na política do café com leite. O primeiro aqui, pessoal, a gente vai falar de um movimento que surgiu no início dos anos 20 e culminou no ano de 1922, que é o movimento tenentista, ou conhecido como tenentes. Pessoal, mas é interessante a gente, antes de falar desse movimento aqui, a gente entender um pouco dessa hierarquia militar. Como é que funciona? Quem eram os tenentes? Lá eles eram chamados de militares de baixa patente, ou apenas jovens oficiais. Mas o que isso quer dizer? Por que eles trazem esses termos nos nossos livros didáticos? Bom, as forças militares, pessoal, elas são formadas de forma em que uns mandem, uns poucos mandem, e os outros, a grande maioria, obedeçam. Então, no exército, por exemplo, a maioria das pessoas que fazem parte do exército são chamados de soldados rasos. Estes soldados, compõem a base dessa pirâmide, porque a formação hierárquica do exército é piramidal. E aí, dentro dessa formação do exército, há promoções para eles poderem seguir carreiras militar. Depois do soldado, se o cara é promovido, ele vira cabo. E de cabo, ele vai a sargento. E, pessoal, olha, por incrível que pareça, depois que ele vira sargento, ele não pode mais subir na hierarquia. Então, ele não pode ser general, por exemplo. Por quê? O que acontece? O que o exército classifica esse soldado, cabo e sargento? Que ele não tem instrução, que ele não tem estudo. Por isso que a gente fala, é importante estar estudando. Porque, olha só,
quem tiver estudo, quem tiver formação, ele não vai entrar como soldado raso no Exército Brasileiro, tá? Quem tiver estudo vai começar a carreira na academia militar, que é uma espécie de faculdade, tá? E ali, depois que ele passar pela academia militar, é que ele vai começar a subir na hierarquia. Então, por exemplo, se ele se formar na academia militar, ele sai como segundo sargento, tá? E aí, ó, os oficiais são os que têm posto de tenente para cima. Então, o primeiro oficial considerado no exército são os tenentes. Daí o nome tenentismo, que é esse movimento aí que a gente vai abordar agora. Tá? Então, assim, os tenentes comandam todos os soldados, comandam os cabos, comandam os sargentos também. E os tenentes, pessoal, ele pode ser promovido para capitão. Mas no caso dos tenentes e capitães, eles têm em média 20 a 30 anos de idade. Por isso eles são considerados aí os generais, os jovens oficiais, né? Então depois de capitão, você pode virar major. De major você vira tenente-coronel. Tenente-coronel você vai para coronel e coronel para general. Caso você chegue ao cargo de marechal, você pode exercer a presidência da República na época desses militarismos aí. Bom, então voltando agora a falar do nosso movimento tenentista, tá? Então, como eu falei para vocês, eles eram chamados de militares de baixa patente ou de jovens oficiais, né? E eles eram contra, pessoal, aquele sistema adotado na República Velha, que a gente estudou no capítulo anterior. Eles eram contra aquele voto de cabresto, eles eram contra as fraudes eleitorais. Eles diziam que aquele sistema do coronelismo causava atraso econômico e que o sistema político brasileiro era muito corrupto. Então, contra isso é que eles resolveram fazer essas rebeliões em vários quartéis brasileiros para acabar com isso e dar uma mudança, né, na política brasileira. Ó, eles eram contra as oligarquias, que eram justamente os coronéis, né, os grupos dos coronéis que governavam, contra o sistema coronelista, né, porque eles achavam que isso causava aí, ó, atraso na economia brasileira. E ele era contra aquela política do café com leite, que a gente chama também de política dos governadores, né, que fazia com que os municípios elegessem o prefeito ou os deputados estaduais, que por sua vez elegiam governadores, que por sua vez elegiam aí o presidente da República. Lembrando que ora era do PRP, Partido Republicano Paulista, ora do PRM, Partido Republicano Mineiro. Bom, nessa imagem aí, nós estamos vendo algo que era muito criado no Brasil na época do Brasil colônia, para proteger a colônia de invasões europeias. Esse aí fica na cidade de Copacabana, chama-se um forte, né? Forte é uma edição fortificada. Fortificada em que sentido? Militar, né? Como a gente está vendo aí, um canhão aparecendo aí. Porque assim, esses tenentes trabalhavam em fortes, né? Ou em quartéis, como a gente chama hoje em dia. Tá? Então, esses tenentes se rebelaram contra essa situação que o Brasil passava, porém, eles não tinham um projeto bem definido. Em que sentido esses projetos não eram bem definidos? Porque alguns tenentes, pessoal, por exemplo, defendiam uma ditadura militar no Brasil. Outros tenentes é aqueles que o presidente da República chama de melancia, né? Que é o famoso verde militar por fora e vermelho comunista por dentro, né? Que defendia mais os ideais liberais, né? Então, assim, eles não tinham bem o que seria o Brasil pós-coronelismo. Eles só queriam mesmo acabar com esse sistema coronelista que o Brasil atravessava. Então, assim, muitos defendiam essa ideia de nacionalismo e a grande maioria deles defendiam também um projeto de industrialização no Brasil, que a gente vai estudar agora no período de Vargas, né, que o Brasil deixar de ser
um país agrário, um país agroexportador, e se tornar um país industrializado, né? E fortalecer aí, falando agora de geografia, deixar o setor primário e investir no setor secundário. Lembrando que o presidente do Brasil à época era um camarada chamado Arthur Bernardes, que nós estudamos aí um pouco antes dessa paralisação. Arthur Bernardes, galera, ele governou o Brasil de 1922 até 1926. Não que a data seja importante, mas só para a gente chegar até o ano de 30, quando Vargas assumiu. Só que assim, pessoal, os militares odiavam Arthur Bernardes, porque antes dele se eleger candidato à presidência do Brasil, apareceram cartas escritas ofendendo os militares. Essas cartas, elas tinham sido supostamente escritas pelo presidente da República. Então, os militares exigiram que Arthur Bernardes não se candidatasse à presidência da República. Só que Arthur Bernardes, além de não seguir a orientação dos militares, ele concorreu à presidência da República e ele foi eleito presidente da República em 1922, o que deixaram os tenentes furiosos com esse fato aí. Só que esse episódio, pessoal, essas cartas, elas ficaram conhecidas na história como as Cartas de Bernardes, né? Porém, assim, até hoje não se sabe as autorias, se elas são realmente de Bernardes ou não. A grande maioria dos livros didáticos atribuem que essas cartas são falsas, né? Elas foram apenas atribuídas ao Arthur Bernardes, não foram realmente escritas por ele. Mas esses tenentes queriam derrubar o Arthur Bernardes, porque, como Arthur Bernardes foi eleito, né, dentro dessa política, apoiado pelo PRP e PRM, Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, então eles atribuíam que se derrubasse o presidente da República, eles automaticamente derrubariam a política do café com leite. E por isso eles fizeram esse levante no forte, né, de Copacabana, tá? E aí houve, né, alguns atritos físicos, né, tiros de canhão foram disparados em alguns quartéis, né, só que, como eu falei, o movimento não estava bem unificado e nem bem definido, então eles passaram a ficar isolados dentro do forte, inclusive desse forte que a gente está falando aí agora. Foi quando, pessoal, o que acontece? Quando eles viram que estavam perdendo força, que os ideais deles não estavam sendo alcançados, eles resolveram mudar a estratégia. Como a imagem aí bem nos mostra. O que eles resolveram fazer? Eles estavam reunidos dentro do forte de Copacabana, desculpa, e eram em torno de 18 pessoas. Então, para tentar dar uma reviravolta no seu movimento, eles resolveram sair para as ruas, eles resolveram marchar nas ruas, como a gente está vendo aí, né, para poder ganhar mais adeptos, né, para ganhar mais simpatizantes, né, pessoas que eram contra o sistema coronelista deveriam apoiá-los, e militares também que eram contra esse sistema coronelista apoiá-los também. Então, assim, por isso que o nome é marcha, porque eles saíram na rua marchando, e dos 18 porque eram 18 pessoas, e do forte porque era forte de Copacabana, e não porque eles eram mais fortes do que todos. Porque até a grande pergunta que se faz é: como que 18 pessoas iam vencer as forças do governo? Se você estivesse entre esses 18, você sairia na rua para lutar contra as forças do governo? Interrogação. Pois é, o lema adotado pelos tenentes, pelos jovens oficiais, pessoal, foi o que levaram eles às ruas, porque o lema do movimento tenentista é coragem, ousadia, idealismo e força de vontade. Então esse era o lema do movimento. E isso fazia com que eles lutassem pelos objetivos deles. E essa marcha dos 18 do Forte aconteceu no dia 5 de julho de 1922. Galera, aqui existe algo bem
peculiar, porque olha só, Brasília, né, o Distrito Federal, normalmente os nossos endereços, eles são divididos em quadras, né? Então, assim, QNM, né, QR. Então, assim, no caso específico dos outros estados, é nome de rua, nome de avenidas. E se alguém conhece alguma cidade que tenha essas características, vocês vão observar que a grande parte das ruas se chama 5 de julho, uma boa parte das ruas se chama 5 de julho. E por que 5 de julho? Por causa da marcha do 18 do Forte de Copacabana. Então, ó, foi como eu falei, eles abandonaram os quartéis e foram andar nas ruas para poder conseguir mais adeptos, né? Para aderir mais pessoas simpatizantes dos movimentos. Só que aí, pessoal, como costumam dizer os nossos alunos em sala de aula, deu ruim, né? Porque eles foram fuzilados no meio da rua e apenas 2 militares conseguiram sobreviver. Mas, galera, por incrível que pareça, como as coisas acontecem no Brasil, o movimento não ganhou adeptos até esse momento, mas depois que eles foram fuzilados, depois que eles foram massacrados, vamos dizer assim, o movimento ganhou mais forças, né? Ou seja, mais pessoas se uniram a essa ideologia tenentista, né? E queriam participar desse movimento. Foi quando se formaram pequenos movimentos chamados de colunas, que eram também praticados por esses tenentes aí e militares de baixa patente. Muitos acabaram fugindo, pessoal, para o interior, né? Por exemplo, esse movimento aconteceu no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu ganhar grandes adeptos no estado de São Paulo. E aí eles fugiram para o interior do Brasil, mais precisamente para o Paraná, onde deu início a um outro movimento, né, que de certa forma veio desse aqui que a gente abordou, que é o chamado de Coluna Prestes. Bom, Coluna que eu falei é o dissidente do movimento tenentista. Desculpe. Coluna são os dissidentes do movimento tenentistas. Prestes é o sobrenome desse camarada aqui, que a gente vai falar sobre ele agora, né? Ele ficou conhecido na história como o Velho, né? Bom, então, pessoal, esse movimento, ele atribuiu mais de 1.500 homens, né? O nosso livro até mudou o número, né, nessa edição, colocou 1.800 homens, mas mais de 1.500 abrange 1.800 homens, tá? E quem liderou foi esse tenente aí, como a gente falou, melancia, como é considerado pelos militares, que era o Luiz Carlos Prestes, ok? A gente vai falar bastante nele desse momento até o final do ano letivo, porque ele aparece muito na história republicana do Brasil. Nesse momento aqui, pessoal, ele era capitão do Exército Brasileiro, né? E virou líder desse movimento aí chamado de Coluna Prestes. Então, assim, o que eles faziam na prática, pessoal? Eles andavam Brasil e países afora aí, ó. A função deles era lutar contra as forças do governo. Então, eles fugiam das forças do governo, né, para fazer mais adeptos pelo Brasil e fazer com que o povo brasileiro se opusessem, né, ao movimento do café com leite, ao movimento coronelista, ao voto de Cabresto. E para isso, pessoal, eles conseguiram as próprias armas, e foram lutar contra as forças do governo, né? Aqui, nesse próximo slide, a gente vai ver o mapa, né? O mapa representa o Brasil e alguns países vizinhos aí. Essa linha vermelha central aí representa todo o caminho percorrido pela Coluna Prestes. Observe que tem países vizinhos aí, ó, como Uruguai, Paraguai e a própria Bolívia. Pessoal, só um detalhe interessante. Sei que vocês estão em uma nova fase, né, assistindo aula em casa, no conforto do seu lar, mas esse caminho que eles percorreram aí foi tudo a pé,
Então, ao todo, isso aí dá 25 mil quilômetros percorridos pelo Brasil e alguns países vizinhos aqui. Eles enfrentaram, pessoal, ao todo, mais de 50 combates violentos. E detalhe, mais de 50 combates violentos vencidos pela coluna Prestes. Eles não perderam, eles saíram invictos dessa coluna. Mas aí eu pergunto para vocês, se eles nunca perderam, por que então que eles não existem até hoje, né? Então olha lá, ó. Como eu falei, essa aqui foi a maior marcha guerrilheira da história, né? Eles percorreram maior número de vitórias, duração, né? Então, assim, ó, 25 mil quilômetros percorridos. Galera, porque chegou um momento que, é como eu costumo falar com vocês, mesmo na vitória, nós temos derrotas. Porque quando você vai para uma guerra, se você parte com 100 homens, mesmo você vencendo, você não dificilmente volta com 100 homens, você tem baixas de guerra. Então, o movimento que era de mais de 1.500 homens, 1.800 homens, chegou um momento que ele tinha pouco menos de 600 pessoas. Então, o fim estava próximo. Então, o que, que aconteceu? Esse movimento aqui acabou se exilando, saindo, né? Foi se espalhando pelo Brasil afora e por países como Bolívia e Uruguai. Tá? Então, qual é a importância desses dois movimentos que aconteceram no final dos anos 20, no decorrer dos anos 20? Todos pregavam o fim da República do café com leite. Tá? E aí, pessoal, em 1929, aqui no Brasil, né, por consequência também de uma crise adotada nos Estados Unidos, houve uma crise no café brasileiro. E quando a gente fala crise no café, é uma crise econômica, porque o café era o principal produto econômico do Brasil. Então, o que essa crise acarretou, galera? Se vocês lembrarem bem que a gente estudou ali o Convênio de Taubaté, né, que foi assinado por governantes, onde o governo federal se comprometia, né, a comprar o café que estava sobrando e depois ele queimava esse café que sobrava, nessas sacas estocadas aí. Né? E em contrapartida, o governo aumentou impostos, criou novos impostos, né? Pegou mais dinheiro emprestado. E essa política, pessoal, do convênio de Taubaté, foi a que a gente está vendo aqui na imagem, de um burrinho indo para um lado, o outro indo para o outro, é que levou o rompimento dessa política aí do café com leite. O que que houve aqui, pessoal? Em 1929, o presidente do Brasil, ele era eleito pelo PRP. Seu nome era Washington Luiz. Então, ele esteve à frente lá nessa política do café com leite. Mas, ora, vocês vão lembrar agora qual era o acordo dessa política do café com leite. Se o presidente ele era do PRP e as eleições de 30 se aproximavam, quem deveria ser o candidato à presidência da República? Quem não? De que partido deveria ser o candidato à presidência da República? Meus parabéns para quem disse PRM, Partido Republicano Mineiro, né? Esse era o presidente do Brasil à época, né? Que a gente já falou sobre ele na aula no capítulo passado. Esse é o Washington Luiz, né? E ele era do Partido Republicano Paulista, conhecido como PRP. E aí, pessoal, o que acontece nesse momento na nossa história? Ele, para assegurar o crescimento econômico do Brasil, ele negou-se a apoiar um candidato mineiro. Ele falou que a melhor solução para o Brasil é que a presidência da República continuasse sendo exercida por um paulista. E aí ele indicou um candidato paulista do PRP para a presidência da República. Ele indicou, pessoal, Júlio Prestes. Galera, preste muita atenção, porque Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, tá? É como diz aquele funk carioca, era só mais um Silva, tá? Então, assim, Luiz Carlos Prestes, que a gente estudou da coluna Prestes, era uma coisa, Júlio Prestes é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria Adilson Maguila, tá?
Então os dois não são parentes, não são primo, não são irmão, nada disso. Só coincidência de sobrenome aí, tá? Bom, e quem é esse camarada, pessoal? Esse camarada aqui é o Júlio Prestes? O que vocês acham? Pela lógica, pelo que a gente está estudando, seria Júlio Prestes, mas não. Não é Júlio Prestes, ele nem é paulista. Esse camarada aqui, ele é paraibano. Vou até fazer uma pergunta de geografia para vocês. Qual é a capital da Paraíba? Oh, pergunta fácil, mais fácil que fazer gol no Flamengo essa daí. Pois é, a capital da Paraíba tem o nome por conta desse camarada aí, que é o João Pessoa, que a gente vai entender agora por que da história dele, o que a história dele tem a ver, o que a história da Paraíba e de João Pessoa tem a ver com esse momento na nossa República Brasileira. Pois bem, pessoal, se é a vez do PRM assumir a presidência do Brasil, ter o seu candidato eleito, né, e assumir porque a corrupção era tão grande que não tinha como a aliança deles perderem. Aí o Washington Luiz resolve indicar outro paulista para a presidência. Você acha que o PRM ia deixar isso barato? Não. O que o PRM fez? O que o Partido Republicano Mineiro fez? Ele resolveu romper relações com o Partido Republicano Paulista, né? E aí ele foi buscar aliados para poder concorrer à presidência e vencer a presidência e tirar da presidência o Partido Republicano Paulista. Essa foi a ideia do PRM. E o que os mineiros fizeram? Eles foram buscar uma oligarquia, um grupo político tão forte quanto o PRP e o PRM, né? Que seria uma espécie de terceira força no cenário brasileiro, que era a oligarquia gaúcha. Então eles foram atrás da oligarquia gaúcha, né? E formaram o que a gente chama de Aliança Liberal, que seria uma espécie de um novo partido para lutar contra o PRP. Então, a Aliança Liberal é a união do Partido Republicano Mineiro com a Aliança Gaúcha, né? E a Aliança Gaúcha, pessoal, indicou o nosso personagem para a presidência da República, que trata-se de Getúlio Vargas, a presidência da República. Só que o Getúlio Vargas, pessoal, ele não quis indicar ninguém de Minas para ser vice dele, porque ele sabia que a chance de ele ganhar do PRP era muito baixa, era muito pequena. Então, o que ele quis? A jogada dele foi o seguinte: vamos buscar alguém lá do Nordeste, né, para que a gente consiga os votos do Nordeste, né? A ideia era mais ou menos essa, né, que alguns dissidentes nordestinos que conseguissem fugir da política lá do voto de cabresto, votassem em um nordestino, que tratava-se aí da imagem de João Pessoa na Paraíba. Então ele indicou o paraibano João Pessoa para ser o vice dele. Então a Aliança Liberal foi formada. Getúlio Vargas, gaúcho, como candidato à presidência, e João Pessoa, paraibano, como candidato a vice-presidente. Tudo isso para concorrer contra o Júlio Prestes, que era do PRP. Bom, agora a outra pergunta de $1 milhão. Quem venceu essa eleição? Muito fácil essa. Muito fácil mesmo. Muito bem, vocês estão ótimos. Quem venceu foi Júlio Prestes. Júlio Prestes vence essa eleição aí, galera. Olha só. Mas antes, só outro detalhezinho importante que eu não falei. Alguns paulistas romperam com o PRP e formaram outro partido paulista, chamado de Partido Democrático, apoiando também agora a Aliança Liberal. Apoiaram Getúlio Vargas. Então, ó, essa eleição aí, galera, Júlio Prestes contra Getúlio Vargas, quem venceu foi Júlio Prestes, tá? Isso, mas e aí, o que aconteceu? Bom, como a nossa história
baseada, né, a nossa história do Brasil é repleta de golpes militares, aqui não foi diferente, tá? Porque depois que acabou o pleito, o sufrágio, depois que acabou as eleições, cada um foi embora para sua casinha. Mas o detalhe interessante, galera, essa eleição teve muita fraude. Júlio Prestes fraudou demais. Só que olha o detalhe, Getúlio Vargas também fraudou demais. Houve fraude dos dois lados. Júlio Prestes deve ter roubado um pouquinho a mais, por isso que ele venceu. E depois que todo mundo foi embora, depois que todo mundo ficou triste, foi para sua casa, quando chegou, né, tá. Houve uma decepção do povo com a vitória de Júlio Prestes. Por que o povo ficou decepcionado? Porque Júlio Prestes representava uma continuidade da República do Café com Leite. O Júlio Prestes ele representava que o Brasil iria continuar com o voto de cabresto, o Brasil iria continuar com o voto aberto, com, né, aquela corrupção do coronel. Então, assim, o Júlio Prestes representava isso. Getúlio Vargas representava uma mudança. Né? Então houve uma decepção do povo com essa daí. E aí, galera, Getúlio Vargas talvez seja o maior político da história do Brasil. Observe a frase que eu falei, maior político no sentido de fazer política, não de ser bom ou de ser ruim. Essa análise bom ou ruim não existe pra gente na história, tá? Então, assim, você que vai ver aí a sua análise, o que você acha do governo dele que a gente vai estudar. Eu estou falando assim, o maior no sentido de jogar o jogo da política, ok? Então, o que acontece? Todo mundo indo para sua casa, em uma discussão pessoal, né, nada atribuído à política, João Pessoa acabou sendo assassinado lá na Paraíba. Na verdade, pessoal, ele foi assassinado lá no Nordeste, né? Porque alguns livros citam que o assassinato dele foi em Recife, outros falam que foi na Paraíba. Então, assim, ele foi assassinado. O fato é que ele foi assassinado e o fato é, o motivo não tem a ver com esse período aqui, com esse contexto. Ele não foi assassinado por motivo político. Tá? O assassinato dele foi por motivos pessoais. Então, antes da gente falar no que o assassinato dele representou, o assassinato dele mudou muito a história local da Paraíba. Então, por exemplo, o nome dele, João Pessoa, que era tido como o cara que iria mudar essa política, esse cenário nacional, passou a ser capital da Paraíba. Então, João Pessoa, né, a cidade passou a se chamar João Pessoa em homenagem a ele. A bandeira da Paraíba, que havia aí alguns anos que não havia bandeira, foi editada, ela foi feita em homenagem a isso, né? Por exemplo, 1/3 da bandeira paraibana é preto, como vocês estão vendo aí. Esse preto representa o luto pela morte de João Pessoa, tá? Esses 2/3 da bandeira aí, em vermelho, o vermelho, pessoal, muita gente fala que representa o sangue derramado, o assassinato, mas não. Esse vermelho aí, pessoal, era a cor adotada pela Aliança Liberal, que era a união lá do Partido Republicano Mineiro com o Partido Gaúcho e com o Paraibano agora, tá? Então eles adotaram na Aliança Liberal a cor vermelha, por isso que a bandeira da Paraíba aí é vermelha. E, pessoal, o detalhezinho é escrito nego em letras garrafais, na letra maiúscula, na cor branca. Pessoal, falando um pouco agora de língua portuguesa. Essa palavra, né, é a conjugação do verbo negar. Ele está no presente do indicativo, como vocês podem observar, e na primeira pessoa do singular. Ela significa o quê? Que o povo paraibano não ia aceitar Júlio Prestes. Nego a Júlio Prestes. Simplesmente isso. Alguns anos depois, essa bandeira foi alterada, né, pelos governantes locais. A palavra nego ganhou um acento agudo na letra E e um símbolo branco e azul redondo. Mas essa alteração não durou nem 10 anos, durou pouco mais de 10 anos. Depois voltou essa formação que eles adotaram nesse momento aí da nossa história. Beleza? Eu botei essa bandeira só a título de curiosidade, porque isso alterou muito a história dos nossos contemporâneos lá, os paraibanos, ok? Voltando a falar,
que a morte de João Pessoa acarretou nesse cenário político aí brasileiro? Bom, aqui nós estamos vendo alguns militares, né? Góes Monteiro, Miguel Costa e Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas, pessoal, é esse do canto direito inferior da sua tela, né? No seu campo de visão. E, pessoal, Getúlio Vargas criou, junto com o Exército Brasileiro, uma chamada Revolução, conhecida como Revolução de 30. Por que Revolução de 30? Porque essa revolução ocorreu no ano de 1930, né? Foi liderada pelos militares aí, né? Que eram da Aliança Liberal, ou seja, os que perderam a eleição para o Júlio Prestes. Então, pessoal, depois que um camarada é eleito, acontece a eleição. Vamos pegar um exemplo agora dessa última eleição que teve. As eleições no Brasil, elas ocorrem no primeiro domingo de outubro. Então, no primeiro domingo de outubro, vários candidatos foram votados aqui no Brasil. 2 chegaram no segundo turno, que foi o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad, né? O segundo turno no Brasil, ele ocorre no último domingo de outubro, ok? Então, no último domingo de outubro, teve eleição apenas entre os dois, que aí o Jair Bolsonaro venceu. Só que olha o detalhe, galera, o Jair Bolsonaro venceu em outubro. Quem era o presidente do Brasil em novembro? Continuava sendo o Michel Temer. Então, Bolsonaro, vencendo em outubro, ele só assumiu no dia 1º de janeiro, né, do ano seguinte, 2019. Então, galera, aqui é a mesma coisa. O Washington Luiz, ele ainda era o presidente. O Júlio Prestes já havia sido eleito, mas não havia assumido a presidência ainda. Ainda estava terminando o mandato, fazendo o que a gente chama na política de transição. Quem estava fazendo essa transição era o Washington Luiz ainda. Bom, esse movimento, como eu falei para vocês, teve o apoio do Exército. O que eles fizeram? Eles acusaram o PRP, o Júlio Pessoa, de terem matado o João Pessoa na Paraíba por motivos políticos, né? E aí ele ganhou fôlego para fazer essa revolução e eles conseguiram reverter esse cenário eleitoral. Eles deram um golpe, eles tiraram o Júlio César não, desculpa, porque é muita matéria. Eles tiraram o Júlio Prestes, tiraram o Washington Luiz do poder. O Júlio Prestes, que iria assumir o poder, todo mundo, toda essa galerinha do PRP saíram de cena, né? E agora a presidência caiu no colo de quem? Então, ó, Getúlio Vargas, através de um golpe, torna-se presidente do Brasil. Olha que interessante, pessoal. Como a gente falou na abertura do vídeo, Getúlio Vargas, quando ele torna presidente do país, ele usa a seguinte frase, né? Eu até coloquei entre aspas aí para vocês, ó, que ele não tinha nenhuma ambição pelo poder, ele só queria colaborar com esse processo político brasileiro, né? E colaboração essa que durou 15 anos no primeiro momento, que é o que a gente vai estudar nesse capítulo, e depois ele volta para mais 4 anos, que aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Ok, turma? Ok? Bom, então a nossa primeira aula desse capítulo é isso. Aguardem o próximo vídeo para a gente dar sequência aí na Era Vargas. A gente vai falar aí sobre o primeiro governo Vargas, chamado de governo provisório, ok? Então espero que tenham gostado, espero ter ajudado a todos. Um grande abraço para vocês.